gosto do vestiário, igual a gente tá falando, eu adoro, eu acredito muito naquilo. Né? Você estava até falando, acabei não nem respondendo, às vezes a gente se alonga na resposta, porque tem gente que... Eu rebato, é mó resenha, Tiagão. Os caras colocam lá no Instagram alguma coisa e tal, se colocar um corte lá, eu rebato, eu vou lá. Às vezes as pessoas pensam que eu tô nervoso, eu não fico, não. Quando eu perdi a 9, depois perdi a Zona Leste, aí o bobo da corte continua gritando, né? Já foi 2 final e 2 derrotas. Né? Eu falei, parabéns, né? O bobo da corte chegou em 2, né? Até agora você não chegou. Mas assim, na maior resenha, tem gente que não acredita, tá? Agora falando sério, não tem problema nenhum você não acreditar no vestiário, você não acreditar na pré-eleição, não tem problema. Eu acredito e acredito muito, né? Sim. Porque você vê, para mim, o pai das pré-eleições, São Wellington. Então, você vê a história dele, vê se a pré-eleição dá certo ou não. Você faz a pré-eleição e você não tem que correr. Não, você tem que correr mais. Sim. A pré-eleição é para isso, né? Igual o Denis fala, o primeiro gol vai ser nosso, a primeira dividida quem vai ganhar é nós, o primeiro soco, se tiver, também vai ser nosso, né? E o Edgar, a gente fez lá um exercíciozinho de quem tinha ganhado o título já, né, com a camisa do MEC. Então a gente pegou umas fotos com os atletas que já ganhou com o troféu e os atletas que não ganhou. E o Edgar, ele não tinha ganhado, porque ele jogou a final da Zona Leste. Felizmente perdemos e a gente estava lá na final. Então eu falei para ele, você não, irmão. Você não ganhou, mas hoje você vai ganhar. Da hora, né? né? Só ficou só o ele não, né? Você não, Da você hora. não. Né? Ô, Dinho, e em cima disso, mano, daqui a pouco eu dou continuidade aqui nos comentários aqui. Em cima disso, que é uma coisa até polêmica, assim, e algumas pessoas até falaram pra mim, pô, pergunta pra ele essa questão do vestiário. Que viraliza muito isso, né? Vestiário, você vai lá, pega o cara pelo pescoço, puxa ali, bate no peito, fala bem próximo do olho ali, essa fala firme e tal. E alguns caras, assim, a gente vê, pô, se o cara dá um tapa desse em mim, ele vai tomar de volta. Se me puxar pela camisa assim, eu vou falar uma pá e tal. Pra que isso? Ou quando você vai lá nos comentários, as primeiras perguntas lá assim... Ganhou o jogo, ganhou o jogo, ganhou o jogo. Aí quando perde, os caras já começam, tudo isso pra perder e tal. Cara, como que você vê tudo isso? Porque antigamente isso não vazava. Era uma coisa muito íntima ali, nossa, de jogador, de comissão. E hoje ela vaza, porque todo o vestiário, a galera tem também aí, parabenizar também o trabalho da rapaziada que faz a cobertura dos jogos aí, porque traz visibilidade pra todo mundo, pro treinador, pro jogador, pro time, pra Copa e tal. Mas como que você enxerga isso? E como que é ali pra você, ali dentro do vestiário? Pô, esse cara aqui eu não posso dar um tapa no peito desse, mas esse aqui eu dou. Não, como que é? Você seleciona ou é na hora ali, é espontâneo? Nunca selecionei, Thiago. Nunca selecionei. No entanto, você vê, pra quem, assim, o Pintinho é um amor de pessoa, mas todo mundo conhece a personalidade do Pintinho, um cara totalmente explosivo. Né? Um cara totalmente explosivo, né? Então, assim, para você falar as coisas por Pintinho, é um cara totalmente intelectual. Né? Ao contrário que as pessoas pensam naquele moleque feioso, chato pra caramba. E, assim, eu nunca escolhi, né? Assim, nunca eu fui... É exatamente espontâneo, né? O Denis é o dono da porra toda no MEC, né? Como já aconteceu com o Hugo, com o Edgar, né? Já aconteceu com o Igor. Né? Assim, eu nunca fui, hoje eu vou pegar esse cara aqui. Eu acho que o cara que sonha a gente pegar ele pelo pescoço, a gente brinca, é o sonho dele, acho que é o Folha. Quando a gente tá dando a pressão, ele começa a dar o grito. Eu falo, por que você tá gritando, irmão? Por que você não pede para falar? Então, assim, não, é totalmente espontâneo mesmo, né? Só que, às vezes, a gente também deu preleção no vestiário e não fez nada disso. A maioria das vezes que a gente fez isso foi porque foi necessário. Foi exatamente necessário. Né? Igual, assim, a primeira vez que faz isso, ou uma das primeiras, não sei se tinha feito antes, mas é contra Santa Rita, que foi criando ali no decorrer da semana uma certa rivalidade. Né? E muito ao contrário, porque os caras do MEC é muito próximo, né? A diretoria é muito próximo dos caras de Santa Rita. Né? Os caras não, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra. Né? E ali a gente até usa o termo também na nossa pré-eleição. E só que você presta atenção, a gente está falando da pré-eleição, mas a gente está falando muito em cima do jogo, que a gente conversou do jogo, a gente está falando. Né? E eu sempre aproveito alguma coisa de algum atleta que fala, né? Porque assim, eu sempre falo o Denis, né? Falo o Joel quando está no vestiário. Sim. Né? O Forbe é um cara que fala muito bem, né? O Gustavo, de vez em quando, também fala. O Dô fala.
Mas não é nada assim premeditado. Tipo, vamos supor, não, eu vou ali e vou falar com o Thiago. Esses caras, assim, não tem hipocrisia aqui, Thiago. Tipo, vamos supor, você vai pegar um cara igual o Forbes, é um cara totalmente intelectual. Sim. É um cara que você vai explicar qualquer coisa para ele, ele vai entender, Uhum. né? O próprio Gerê, o Miz e tal, aquela linha ali. O Folha é um cara extremamente peladeiro. Extremamente peladeiro. Sim. O Folha é um cara extremamente peladeiro. Para muitos, o maior da posição, né? E assim, eu acho ele também um fora de série, né? Um grande abraço pro Folhinha. Só que o Folha é extremamente peladeiro, né? A outra coisa que a gente fala do Sérgio. É um cara que, vamos supor, jogou profissional, mas é um cara extremamente peladeiro. Varziano raiz, né? Mas por que você tá falando isso? Você falou que você não acredita em tática. Eu falei, eu sempre falei que eu não acredito em tática, porque o Danilo tava lá na final da Pioneer, um cara que só trabalha com isso, já contratou o cara para ele ir lá. E a primeira coisa que o Danilo falou lá, falou, eu não vim aqui falar de tática, porque a gente não treinou, eu vim aqui falar de posicionamento. Entendeu? Ele foi lá para falar de posicionamento. Então eu acredito piamente no posicionamento, né? Então a gente não, eu não faço aquilo ali no vestiário que vamos supor. Tem caras que acham que aquilo ali, Thiago, não vai extrair nada. Eu, ao contrário dele, eu acho que vai. Sim. Entendeu? Eu acho que vai. Porque quando eu faço aquilo, mesmo que eu não for lá na sua direção, né? Vamos falar do Thiago, um cara que está aqui, que é top de linha, né? Que ganhou o que ganhou. Eu acho que aquilo ali, ela vai causar uma energia bacana, vai criar um ambiente muito bacana e pessoas como você, que é um cara totalmente intelectual, como o Forbes, esses caras que é acima um pouco, ele vai passar aquilo ali pro cara com Vai essa captar a mesma mensagem. energia, vai captar e vai falar, você entendeu? É isso aqui.